O vídeo de hoje é sobre Douglas Adams. Feliz Dia da Toalha! Yeah! O Dia da Toalha é comemorado em homenagem ao Douglas Adams, um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, que, na sua maior obra, sua obra-prima, O Guia do Mochileiro das Galáxias, dizia: um bom mochileiro das galáxias deveria ter sempre à mão a sua toalha, porque, entre outras coisas, ela servia pra mostrar que você era uma pessoa muito civilizada, que podia viajar pelo universo inteiro e ainda assim ter uma toalha na mão. Ele também dizia que dava pra você comer a sua toalha ou secar coisas estranhas, mas enfim. Então nada mais justo do que ler, não um, mas 2 livros do Douglas Adams, que saíram recentemente, na verdade. Um, se não me engano, é do ano passado e outro saiu agorinha, mas eu não comprei ele, tá, gente? Me mandaram, a editora me mandou de presente. O primeiro deles é o Shada. O Shada, ele foi escrito em 1979, né, pelo Douglas Adams. Ele era pra ser um episódio de Doctor Who. Na época, o Douglas Adams era o roteirista principal de Doctor Who, então, na verdade, ele era o chefe entre os roteiristas, né? Ele aprovava todos os roteiros, ele falava de todas as personagens, ele criava coisas pra série. E ele escreveu esse episódio aqui. Na verdade, não era um, mas 6 episódios. E assim, não deu certo. No meio do caminho, acabaram os recursos pra Doctor Who, a BBC começou a largar a mão, nunca pôde terminar esse episódio. Ele saiu muitos anos depois, narrado pelo Tom Baker. Disse que o Douglas Adams, na época, detestou o resultado, que não foi uma coisa que ele aprovou, nem nada do tipo, mas ele vendeu os direitos do Shada mesmo assim pra BBC, então eles fizeram o que eles quiseram com ele. Depois fizeram uma outra versão, audiobook, e saiu essa edição aqui, que ela é completada pelo Garrett Roberts. O Garrett, ele também é roteirista do Doctor Who, mas ele é um pouco mais atual, né, ele já é da segunda fase do Doctor Who, agora que começou em 2005, e ele pegou essa obra aí pra ele e, né, preencheu lacunas aí que o Douglas Adams tinha deixado pra trás. Na verdade, nunca foi a intenção do Douglas Adams transformar essa história em um livro. Ele queria que fosse um episódio muito legal de Doctor Who, dividido em 6 partes e tudo mais. Mas, no fim, ele foi pressionado bastante pelo pessoal da BBC pra terminar a tempo. E ele não gostou do resultado final. Já já eu falo mais dele. O outro livro é o Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently. Ele saiu este ano, aqui, né, no Brasil, pela editora Arqueiro. Esse aqui foi pela editora Suma de Letras. E esse livro aqui, ele é bem fora do universo do Mochileiro das Galáxias, mas ele tem muita relação com o Shada. Como eu contei, foi a editora Arqueiro que me enviou esse livro aqui. Então, vamos falar deles! Yeah! O Shada, na verdade, ele foi um presente. Ele tem uma história especial pra mim, porque ele foi um dos primeiros presentes que eu ganhei do meu namorado, e ele tem uma das melhores dedicatórias que eu já recebi na minha vida. Então ele é muito especial pra mim já por isso. Mas eu tinha medo de não gostar tanto assim do Shada, porque eu tava um pouquinho, né, ultimamente, assim, desvinculada de Doctor Who. Faz tempo que eu não vejo, apesar de ser super fã, né, fã desde, sei lá, 2000 e alguma coisa. E gostava muito, né, da história, gostava muito dos arcos todos, enfim. Esse livro aqui, ele não fala de nenhum Doctor atual, na verdade ele vai falar do 4º Doctor, o Tom Baker, que era Doctor na época do lançamento, né, do episódio. Então a gente vai ser apresentado, né, pro Doctor, pra esse Doctor, e pra Romana, que também foi uma companion dele na época, né. Eles estão viajando por aí, quando eles acabam caindo em Cambridge, porque tem um cara lá, esquisitão, na verdade, que tem algum plano maléfico relacionado a um livro, que é considerado uma relíquia dos Time Lords, né, dos Senhores do Tempo, que são como o Doctor e a Romana, né. Esse cara roubou esse livro, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, qual é o plano maléfico dele, e o Doctor vai atrás desse cara. Esse livro aqui é fabuloso, gente. Se você tá desanimado com o Doctor Who, se você odeia a última temporada que saiu, leia isso aqui pra voltar a gostar. Me deu um quentinho no coração, porque é uma aventura totalmente nova. Tem o Doctor, você vê ali o Doctor nunca mudou, sabe? Ele muda um pouco a aparência e tal, mas o espírito aventureiro dele tá aqui. Você vai se identificar com ele de qualquer forma. Eu não conhecia a Romana, eu sabia que ela existia só, mas eu nunca vi nenhum episódio com ela. E eu me senti muito conectada a ela, gostei muito dela também. Tem um romance aqui dentro do livro que também é bem bonitinho. Eu gosto dessas coisas, gente, sei lá. E tem um personagem, e essa foi a coisa que mais me surpreendeu, na verdade, que aparece neste livro aqui. Então, meio que
as duas histórias estão no mesmo universo, elas conversam. Então, o Doctor é real nesse universo aqui. Mesmo que ele não apareça, mesmo que, enfim... essa personagem que aparece aqui, ela tem um segredo muito grande, né? Muito importante, que não é mencionado aqui. Ele é contado muito de passagem, sabe? Mas enfim, vamos voltar aqui, né? O Shada, ele é uma ótima surpresa, porque assim... é o Douglas Adams na melhor forma dele, como roteirista, como criador, como utilizador da personagem. Então você vai ver piadinhas aqui que são muito Douglas Adams, que você vai reconhecer o estilo dele de qualquer forma. Vale lembrar, né, pra quem, sei lá, nunca leu, ou pra quem não lê há muito tempo Douglas Adams, ele tem um humor bem peculiar, então... fica calma, sabe? Leia as frases bem, assim, porque cada frase dele é um tesouro, um presente que ele deixa pra gente, assim, é muito bom. E como o Garrett Roberts pegou esse projeto pra ele, eu acho que ele fez um trabalho excelente, porque é muito raro perceber quando não é o Douglas Adams que tá escrevendo. Tem tanta coisa escrita no humor dele, né, na forma que ele escreve e tudo mais, que não parece que foi escrito a quatro mãos, esse livro aqui. Parece que foi escrito pelo Douglas Adams mesmo. A gente não sabe até que ponto o Garrett Roberts mexeu nessa história, né, o quanto ele mexeu, mas o estilo é bem Douglas Adams. Tem uma piadinha no final que eu imagino que não foi o Douglas Adams que fez, mas é perfeita e combina muito bem, assim, é muito legal. É uma baita homenagem a ele. Eu dei 4 estrelas, porque além de ter todo esse background especial pra mim, que eu já sabia que eu ia gostar muito, é um livro que me reencantou em relação a Doctor Who. Também foi minha porta de entrada para o universo expandido de Doctor Who, e eu acho que é uma ótima porta de entrada pra quem ama Doctor Who, mas talvez não uma porta de entrada perfeita pra quem conhece pouco, assim, e nunca leu Douglas Adams. Leia o Guia do Mochileiro das Galáxias antes de ler esse aqui. Por mais que você ame Doctor Who, você tem que conhecer o espírito do Douglas primeiro, e não tem nada que explique melhor como é o humor do Douglas Adams do que Guia do Mochileiro das Galáxias, ok? Ok, estamos conversados então. Isso vale também para a agência de investigações holísticas do Dirk Gently. Eu não quero falar sobre o personagem que aparece nos 2 livros, porque eu acho que ele é um spoiler nos 2. Ele tem uma participação absurda aqui, ele é extremamente importante, e aqui ele é importante. O que vale dizer aqui é que a história ela é contada da mesma forma que aqui, né, que eu acabei não contando, mas ela é contada por pequenos grupos de pessoas bem fragmentados, que em algum momento precisam se encontrar. O Douglas Adams adora fazer isso, separar as personagens importantes e depois juntá-las em algum momento crucial da história. Aqui isso rola direto, né? A gente vai começar a história vendo tudo pelos olhos do Richard. O Richard, ele é... enfim, ele é um estudante de Cambridge, inclusive se passa na mesma escola fictícia de Cambridge deste livro aqui. O Richard, ele é estudante nessa escola aqui, fictícia de Cambridge, e ele tem uma relação meio complicada com a mulher dele, com o chefe dele. Ele criou um computador, uma máquina, que ela cria soluções matemáticas em forma de desenhos, assim, é meio complexo, meio esquisito. E ele em algum momento se vê envolvido num caso de assassinato, do qual ele não sabia fazer parte, ele não sabia que ele tinha nenhuma relação com esse assassinato aí. E ele é, digamos que, abordado pelo Dirk, né, Dirk, não sei, que foi um colega dele da faculdade que foi preso por ter descoberto todas as respostas de uma prova de uma forma mediúnica. Ele aparentemente tinha poderes mágicos que mostraram pra ele as respostas da prova, ele acertou tudo e acabou sendo preso por fraude. É um clima bem diferente de Guia do Mochileiro das Galáxias, tá, gente? Não é porque é nonsense, porque é Douglas Adams, que é garantido que você vai gostar desse aqui se você gostou do Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro aqui, ele é bem mais nonsense, tá? Ele tem personagens estranhos num nível muito além de Zaphod, Bibelbrox, muito mais. Tem, sei lá, fantasmas e pessoas possuídas e robôs monges, sabe? É bem estranho. Talvez seja um livro que exija mais da sua dedicação do que o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque em algum momento no meio da história fica um mistério, assim, fica muito complicado seguir os passos do Douglas Adams. Você começa a se perder ali. Tanto que, ó, do meio pro fim não tem mais nenhuma etiquetinha, tá, gente? Porque
eu confesso que eu não entendi muito bem esse livro. Ele tem uma proposta, ele tem uma premissa, ok, e os personagens são bem apresentados, então você sabe mais ou menos o que tá acontecendo com cada um deles e tudo mais. O Richard é muito parecido com qualquer inglês que ele tenha criado aí, seja no Guia do Mochileiro das Galáxias, aqui também tem o inglês genérico atrapalhadinho, que podia ser, sabe, feito pelo Martin Freeman. Esse também tem personagem que pode ter sido feito pelo Martin Freeman, porque é o mesmo personagem reciclado várias e várias vezes. É o inglês confuso, é o inglês que não sabe lidar com o mundo ao redor dele, que eu acho que é um pouco como o Douglas se via, né? Por mais que ele fosse extremamente engraçado, um cara gigante, né? Ele tinha mais de 2 metros de altura e ele não passava despercebido em nenhum lugar, né? Eu acho que ele se sentia bem awkward, assim, bem estranho, né, às vezes, em alguns lugares. Então, eu acho que, assim, o começo desse livro é brilhante, você não quer largar. As frases dele, né, eu falei, são um presente pra gente, são um tesouro. E esse livro aqui tem, nossa, milhares de frases incríveis, assim, que você fica besta, sabe? Você ri, você quer tatuar isso, porque é muito foda, é muito legal mesmo, como ele escreve, como ele faz humor, como, sabe, como ele brinca com você. É ficção científica, mas é estranho. Você tem que estar um pouquinho calejado no humor dele, é bom ter, sabe, um aquecimento. O Shada foi um aquecimento pra mim bastante em relação a esse livro aqui, porque eu já tava bem dentro do humor dele pra encarar essa aqui, mas eu acho que em algum momento ali do meio, quando ele começa a colocar questões mais holísticas, né, digamos assim, a coisa se perde um pouco. E ele foi, acredito, também escrito a várias mãos, porque ele deixou um trecho muito incompleto, que tá inclusive no Salmão da Dúvida, e deixou essa obra aqui mais ou menos completa, que foi rearranjada aí, foi reescrita. Esse livro aqui, infelizmente, não tem nem prefácio, nem pós-fácio, que é odeio livro sem pós-fácio, sem prefácio, gente. A gente precisa de informações, a gente precisa conhecer os autores. Não sei muito bem o que eu achei, eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu não vou nunca dar menos que 3 estrelas pro Douglas Adams. Outra recomendação que eu faço, talvez, não leia esse livro aqui antes ou depois de ter lido algum livro de detetive. Eu pensei o tempo inteiro no livro do Robert Galbraith, lá no Chamado do Cuco, quando eu tava lendo isso aqui. Em comparação, sabe? Não é legal, porque você tem a mesma figura do detetive, naquele cubículo. Não sei. Achei legal, falei, né? Eu nunca vou dar menos que 3 estrelas pro Douglas Adams, porque ele é um escritor excepcional. A forma como ele usa as palavras é maravilhosa. Ele tem um senso de humor muito consolidado, muito gostoso, mas não é brilhante, assim, não é Guia do Mochileiro das Galáxias e, assim, sem querer comparar, mas eu priorizaria esse aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho difícil falar do Douglas Adams porque ele é um dos meus escritores favoritos, inclusive falar mal, às vezes, um pouco dele, é difícil. Pra quem não leu, também recomendo muito o Salmão da Dúvida, que é um livro... Ele tem ficção dele, mas também tem muitas histórias, muitas crônicas, né, escritas por ele, muitas histórias autorais, né, de primeira voz, ele é a personagem das histórias, então recomendo muito. Eu tô num ano de ler muito Douglas Adams, desde o ano passado eu também ganhei essa Salmão da Dúvida junto com o Shada, e aliás ele também tem uma dedicatória incrível, e isso me leva a um apelo de verdade, gente. Leiam muito, ok? E deixem dedicatórias nos livros que vocês dão para as pessoas. Esses livros são muito especiais, eles contam histórias depois. É isso, ele fica ainda mais especial. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem comentários, deixem likes, me contem se vocês já leram. Eu não sei mesmo o que pensar desse bendito Dirk Gently, mas espero que vocês tenham gostado e que tenha atiçado aí a curiosidade de vocês. Comemorem no Dia da Toalha, porque hoje é uma data especial e até mais!